Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma noite de ataques intensos na Ucrânia e, como sempre fazemos, né? Vamos mostrar os ataques a partir da ótica dos dois lados, de fontes tanto ucranianas e ocidentais como fontes russas. Eu destaco também o mergulho que vamos dar nos bastidores, gente, da flotilha que foi interceptada pelos israelenses no mar Mediterrâneo. Bom, começando pela Ucrânia, a noite foi mais uma daquelas sob intensos ataques russos, né? Segundo as autoridades regionais, os ataques russos mataram pelo menos uma pessoa e feriram mais de 30. A Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia lançou 109 drones de Shadows e 3 mísseis balísticos. E mais uma vez eles detalharam o que foi abatido e o que passou, né? Dos 109 drones russos lançados, foram interceptados 73 drones, ou seja, 36 drones passaram e atingiram seus alvos, né? Agora os mísseis, gente, eles não conseguiram interceptar nenhum. Os 3 mísseis russos lançados conseguiram passar e atingir os alvos. Agora, meus amigos, em Sumi, um ataque de drones russo atingiu uma estação de trem na cidade de Shostka. Segundo a companhia ferroviária ucraniana, foi um ataque Dobetep. Nesse tipo de ataque, eles teriam lançado um ataque primeiro, né? E logo em seguida eles lançam um segundo ataque com o objetivo de maximizar o número de vítimas. Um vídeo que circula nas redes sociais parece mostrar exatamente esse momento, o segundo drone atingindo o local enquanto os socorristas já estavam lá. Até o momento em que gravei esse vídeo, além do grande número de feridos, uma pessoa morreu em consequência desse ataque. Bom, meus amigos, agora vamos dar uma olhadinha no que os russos têm a dizer sobre as últimas 24 horas. E o Ministério da Defesa russo, naquele relatório diário, dessa vez ele acabou falando de operações mais defensivas do que ofensivas, hein? Segundo o relatório, as defesas aéreas russas conseguiram derrubar 5 bombas guiadas, um foguete HIMARS, aqueles do arsenal americano, 314 drones, e isso só nas últimas 24 horas. Bom, gente, não fica muito clara a taxa de eficácia russa, né? Isso pelo fato de que eles não costumam divulgar o número de drones lançados pela Ucrânia, apenas os que eles abatem. Mas o número de drones abatidos tem sido cada vez maior, vocês têm percebido? O que serve de indício que a capacidade produtiva ucraniana está crescendo cada vez mais, hein? Bom, a região fronteiriça de Belgorod também tem sido duramente atingida pelos ucranianos. Segundo o governador da região, Vyacheslav Gladkov, só nas últimas 24 horas foram lançados 72 projéteis e 105 drones contra o território regional. No distrito municipal de Glaivoronsk, por exemplo, foram contabilizados 13 ataques diferentes. Eles atacaram a cidade de Graivoron e várias vilas ao redor, como Gorgovsk, Bezimeno, Golovikno, e só nessa área foram 45 projéteis e 23 drones. Agora, em Shebekino, foram 11 projéteis e 29 drones lançados contra a cidade e vilarejos próximos. Desses 29, as defesas aéreas conseguiram abater 21 drones, mas 2 pessoas morreram no ataque. Bom, em relação a Gaza, gente, a notícia que está movimentando a diplomacia é que Trump pediu a Israel para parar os bombardeios em Gaza. Isso porque o Hamas teria concordado em libertar reféns e aceitado partes importantes do tal plano de paz americano. O governo israelense anunciou que vai trabalhar na implementação imediata da primeira fase do plano, que o próprio Netanyahu aprovou durante sua viagem a Washington. Mas, gente, como tudo no Oriente Médio, a coisa não é tão simples assim, né? E a gente precisa ter muito cuidado com o otimismo. Primeiro, porque o cronograma exato para implementar esse plano de Trump ainda não está bem claro. Segundo, porque a logística pode ser um pesadelo. A devastação em Gaza é tão grande que até mesmo a entrega de reféns pode ser complicada. E terceiro, porque questões importantes como o desarmamento do Hamas e a retirada de Israel parecem ainda não estar resolvidas. E a gente tem que lembrar, né? Outros cessar-fogos durante essa guerra acabaram com Israel retomando a ofensiva e os combates também, né? Mas será que a situação no terreno já mudou? Sim e não. Logo depois do pedido de Trump, moradores de Gaza relataram bombardeios pesados na cidade de Gaza. Mas desde então, eles dizem que os ataques aéreos diminuíram bastante, com um período de calma relativa e apenas explosões ocasionais. Então a pergunta que todo mundo está se fazendo é: isso significa que a guerra está finalmente chegando ao fim? Potencialmente. Trump parece determinado a acabar com o conflito com este plano de 20 pontos, né? Ele chegou a dizer que não se trata apenas de Gaza, trata-se da tão buscada paz no Oriente Médio. Mas os obstáculos são bem grandes. A resposta do Hamas, por exemplo, não deixou clara sua posição sobre o desarmamento, que é uma exigência importante do plano de Trump e um dos principais objetivos de Israel na guerra, né? E do lado israelense, a gente tem um paradoxo. Netanyahu aprovou o plano, mesmo que ele ofereça um caminho, ainda que condicional, para o futuro Estado palestino.
E isso, como vocês já estão cansados de saber, o próprio Netanyahu já disse publicamente que não permitiria acontecer, né? Então, qual pode ser o cálculo dele? Bom, talvez ele esteja tentando se manter do lado certo de Trump e dos Estados Unidos, que são seus aliados vitais, né? Ao mesmo tempo em que cede o mínimo possível para não irritar seus parceiros de coalizão, os nacionalistas religiosos ortodoxos, que são totalmente contra qualquer acordo com os palestinos e sempre pressionaram para continuar a guerra. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.